Centro de Engenharia da Plasticultura apresenta AgroPlast Talk, o podcast que traz a ciência por trás da inovação que está transformando o campo. Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast, o AgroPlast Talk, e o tema hoje é Logística Reversa no Agro. A gente vai falar de economia circular, inovação, responsabilidade compartilhada, e hoje eu trouxe dois convidados muito especiais. Cris, Marlon. A Cris trabalha comigo na Braskem e o Marlon é pesquisador do CEP, parte importante de um dos nossos projetos de logística reversa, e hoje eles vão compartilhar com a gente muito conhecimento sobre o tema. Cris e Marlon, vou pedir para vocês se apresentarem e já falar um pouquinho, assim, como que a trajetória de vocês profissional linkou com o tema economia circular, né? E como a gente estava conversando aqui antes, não é um tema que a gente fala quando tá fazendo graduação, e vocês vão falar, né? São duas graduações diferentes que a gente fala. Quero trabalhar com isso. Talvez hoje seja uma realidade para quem tá na graduação, mas acho que uns anos atrás não era um assunto tão falado, né? Então, vou pedir para vocês compartilharem com a gente, né, como que foi essa trajetória. Cris, pode começar. Bom, sou Cristiane Tolotti, sou formada em engenharia química e comecei minha carreira na área industrial, sempre trabalhando na área técnica mesmo, na área de engenharia de projetos, engenharia de processos. E quando eu fiz perto dos 40, comecei a falar, gente, eu quero trabalhar com outra coisa, alguma coisa que tenha um propósito por trás, né? E nesse momento a Braskem estava transformando a área de economia circular num negócio. Então eu estou desde o início. E hoje eu fico dentro da equipe de economia circular responsável pela parte técnica, né? Então, a produção, onde a gente produz, a captação do resíduo, como que a gente consegue fazer esse resíduo chegar para ser reciclado, desenvolver esses fornecedores, né? Tanto os recicladores parceiros, porque a Braskem não tem fabricação própria, né? Então, a gente sempre produz isso dentro de outros recicladores. E como também conseguir captar esse material, né? Como fazer esse material chegar na indústria, o resíduo, né? Então, foi essa trajetória, assim. Eu continuo com um pezinho na parte técnica, né? Mas eu acho que o que me trouxe mesmo foi esse propósito, essa vontade de trabalhar com o tema e de endereçar essa questão do resíduo plástico. Ai, que legal. E super interessante, né? Ver que ao longo da sua trajetória você tem um background muito técnico e que eu vejo, né, compartilho as reuniões lá com você, como você consegue aplicar, mesmo com um tema um pouco diferente, né, do que foi. E você comentou que está desde o início da implementação dessa área na Braskem. Quando que foi exatamente que isso começou na Braskem? A área começou em 2017, mas bem no finalzinho de 2017. Então, a gente pode falar, vai que 2018. Ela foi montada em 2017 e começou a performar mesmo, a discutir como é que seria a área, se seria uma área de apoio, ou se seria uma área de negócio, né? Uma área de apoio para o mercado, ou se seria uma área de negócio. E aí, desde então, a gente vem aí tentando desenvolver esse mercado, né? Ai, muito bacana. Obrigada, Cris, por compartilhar. Marlon, agora se apresente, fale um pouquinho então da sua trajetória pra gente. Tá, joia. Bom, eu venho do agro, sou engenheiro agrícola e ambiental e trabalhei por um tempo em empresa, com trade, com exportação, comercialização de grãos, e é nesse ponto que a logística entrou na minha vida. Até então era uma coisa que eu não tinha muito contato, mas entrou de uma forma que eu fiz mestrado e doutorado todos na área de logística. Não, ainda nesse momento não tinha nada a ver com logística reversa. A logística reversa, ela aparece para mim exatamente na oportunidade de um pós-doutorado no CEP, porque precisava de alguém que entendesse de logística, que entendesse de agro, que entendesse de geoprocessamento, e eu reunia essas habilidades. Mas foi na oportunidade de pesquisador de pós-doc no CEP que eu tive meu primeiro contato com a logística reversa. Não, é muito interessante, porque a gente, né, que é da área agrícola, né, quando a gente se depara com esse mundo dos polímeros, independente, né, se é através de pesquisa, desenvolvimento, através de temas como a economia circular, a logística reversa, é um mundo que se abre, né, É o mundo que porque se abre. a gente não ouve, né, a gente não ouviu falar tanto disso, e é um mundo muito interessante, com muitas oportunidades. Acho que isso reforça porque a gente não tinha como escolher isso, né, quero trabalhar, mas de certa forma é muito gratificante em algum momento poder estar em contato com esse tema, né? Sim, e até assim, era um tema não tratado até então na graduação e tal, mas é algo que tem mudado. Agora, atualmente, as disciplinas têm inserido nos currículos esse tema, e economia circular, ela tem virado tópicos de diversas disciplinas, de logística, de administração da produção, para diversos cursos, diversas temáticas, inclusive para o agro lá na Exalc. A gente Que tem. é onde você ministra as aulas hoje. Isso, a gente tem inserido a temática também nas disciplinas. É muito legal, porque eu acho que isso que vai modificar um pouco a realidade da indústria daqui a pouco, porque ela vai estar selecionando esses alunos, né, como futuros profissionais, e até começar um pouco a aprofundar a nossa conversa, né?
Eu vou endereçar aqui para a Cris, assim, Cris. Quando a gente fala em logística reversa, né, do que a gente está falando exatamente e por que ela é tão estratégica para a economia circular dentro de uma indústria, a gente, né, vai, talvez tenha mais o nosso exemplo da Braskem, mas o que ela representa hoje dentro da indústria de polímeros? Ela é importante porque é através dela que a gente consegue trazer o resíduo que está espalhado, né, e muito espalhado, de volta para a cadeia produtiva, né, de volta para poder ser reciclado. Nem todos os resíduos a gente consegue reciclar atualmente, né, mas a logística reversa tem esse papel. Então, a gente tem decretos, né, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como acontece com a bombona, de agroquímico, tem para pilhas, baterias, lâmpadas, né, embalagens de óleo lubrificante, tem diversos decretos que são específicos, que instituem como essa logística reversa tem que ser feita. E tem uma mais genérica de embalagens, né, que acabou, inclusive, de sair agora no final do ano passado, o decreto, que aí são de embalagens plásticas, também sempre com esse intuito de trazer, de recolher esse resíduo, né, e trazer ele de volta para poder continuar o ciclo, né, e realmente a gente fazer uma economia circular. Ah, bacana. Então, quando a gente fala de logística reversa, é quase que o ponto-chave para que a indústria faça essa transição, né, da economia linear para a economia circular. É que essa transição, e aí muito bem falado, porque tanto é que a gente não escolhia isso quando a gente se formou, né? No meu caso faz mais tempo. Mas assim, porque a gente teve um desenho sempre feito mesmo linear, né? Uhum. A gente extrai, produz, consome e descarta, né? Então, e tem tantas, agora para a gente tornar isso um círculo realmente, né? Ao invés de eu descartar e esse material ir para o aterro, ou ser queimado, muitas vezes, né, Uhum. de forma errada, para ele voltar, eu tenho outros atores, né? Então, eu preciso muito do consumidor, né? Então, o consumidor tem um papel crucial aqui, porque é ele que vai determinar na casa dele se ele vai mandar para o aterro ou se ele vai mandar para reciclagem, né? Uhum. E aí eu tenho o papel do varejo, que ajuda, por exemplo, a colocar os pontos de entrega voluntária quando não tem coleta seletiva. E eu tenho todo um papel da indústria também para poder reaproveitar esse material. E eu tenho, de novo, um papel importante do consumidor, que tem que valorizar esse material reciclado, porque hoje, né, a gente às vezes não consegue diferenciar, né, ou valorizar as marcas que estão fazendo isso, né? Exatamente, e até eu, como do mundo agrícola, né, quando cheguei na Braskem, até hoje eu aprendo muito sobre polímeros, sobre a gente está falando do varejo, né, que você falou a importância do consumidor. Eu não sabia, por exemplo, que alguns materiais, né, que eu enxergava que seriam recicláveis, como embalagens que misturam mais, né, de um tipo de polímero, eles não seriam recicláveis, né? E a gente na Braskem também tem, eu vejo que a gente tem esse papel de dar um novo design para os materiais, né? Para que eles Isso. possam ser recicláveis, para o consumidor poder valorizar e a gente aprender a entender e fomentar cada vez mais essa cadeia em círculo, né? Isso para mim foi muito novo, assim, como isso é plástico, mas tem dois polímeros, já reduz bastante. Então, a indústria também tem esse papel, né, de rever para ensinar o consumidor e a gente aprender, ó, ele tem que jogar no lugar certinho ali, né? Muito legal. E aí, até falando um pouco sobre essa transição e tudo mais. Hoje, Marlon, assim, você como pesquisador, professor, vai capacitar muitos alunos em relação a esse tema, não só do ponto de vista agrícola, mas também, né, cada vez mais imerso nesse mundo dos polímeros. Quais são os principais desafios técnicos, né, institucionais, para que a gente tenha uma implementação efetiva da logística reversa no Brasil? Eu acho que muito provavelmente você tem o seu olhar do agro até antes, né, dessa parte de circularidade dos plásticos. Então, ela se complementa em relação a esses desafios que a gente ouve falar bastante, né? Sim, os desafios são muitos, e são realmente grandes desafios, não são fáceis de serem vencidos. Eu acho que talvez o primeiro deles é a pulverização da produção. A gente estava trabalhando agora recentemente, eu acho que eu tenho até mais ou menos de cabeça. São Paulo é um dos principais estados que utiliza filmes plásticos, plasticultura, cultivo protegido, utilizando aí estruturas plásticas, né? E ainda assim, a grande maioria, muito mais da metade, eu acho que mais de 600 municípios, não produzem resíduos que chegam a dar, tipo, um caminhão, assim, por ano. Então, é algo que ele fica em poucos municípios, mas que também não estão todos concentrados. A gente tem uma certa concentração no entorno da capital e etc e tal, mas existem outros polos distribuídos por todo o estado, e aí a gente entra na questão econômica, que qualquer coisa para
quando a gente pensa em empresas, indústria, o fator econômico é muito importante. E o custo de transporte para a gente pegar esse plástico dessas diversas localidades e levar para uma unidade, para que ele possa ser processado e separado, limpo, para que possa ser reciclado, né? Não é algo que se viabiliza hoje ainda. Então, talvez esse ponto de tratar essa dispersão da produção e as coisas estarem muito espalhadas e o custo envolvido para reunir isso e fazer com que isso vire uma cadeia seja assim o principal desafio. Mas quando a gente vai para o lado da pesquisa assim, em si, existem inúmeros outros desafios. A gente nem sabe ao certo ainda aonde que é que está sendo usado esse plástico na agricultura. Isso é um dos desafios e é uma coisa que a gente trabalhou muito na pesquisa no CEP e tem trabalhado ainda, que é fazer um mapeamento desses plásticos e tal. Só que a gente tem trabalhado utilizando imagens de satélite. E aí, imagem de satélite, ela é um tipo de fonte de informação que tem uma regularidade muito boa, tá sempre, você tem imagens com uma revisita muito alta, só que imagens são sensíveis a diversos tipos de ruídos, interferências atmosféricas, um dia tá mais claro, outro tem mais luminosidade, muita cobertura por nuvens, e aí você acaba tendo assim uma enormidade de desafios técnicos que vão entrando e surgindo ao longo do processo, isso só para você saber aonde que o plástico está, sem ainda entrar na questão de como que otimiza, quais são as rotas, mas a boa notícia é que essa área de pesquisa como um todo, ela tem crescido exponencialmente, é algo que se você olha até 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, não tinha artigo nenhum publicado falando de logística reversa, falando de mapeamento do plástico na agricultura, falando de nada disso. Hoje a gente tem artigos sendo publicados o tempo todo ano, vários sendo publicados com diversas temáticas correlatas. Então, uma coisa que você vê assim, um movimento mundial em vários lugares, essa preocupação surgindo e a pesquisa indo atrás de trazer soluções e novas tecnologias para lidar com o desafio. Então, o que você pontuou aqui é um desafio de pulverização. Então, assim, a gente ter materiais espalhados em diversas regiões pelo Brasil, né? E a gente tem um país continental, então já dificulta muito. E mesmo assim, a gente não ter em lugares tão próximos volume suficiente para pagar o custo do que seria de trazer, Na maioria dos esse lugares, os volumes são insuficientes, esse se material. olha do ponto de vista econômico. E eu queria só que você discorresse um pouquinho mais, assim, como o seu projeto no CEP, ele pontua, né, alguns desses desafios. Explica mais detalhadamente pra gente um pouquinho do projeto e como a gente tá enxergando, pelo menos nessa primeira fase, né, do projeto. Então, o projeto, ele iniciou, a princípio, querendo só mapear o plástico. Só que as coisas, por um lado, foram caminhando bem, a gente conseguiu desenvolver algumas tecnologias bastante interessantes e algumas soluções interessantes, mas ao mesmo tempo as frentes de trabalho elas foram se abrindo, entraram diversos estudantes de iniciação científica no projeto, todos eles tinham um ponto em comum de ter um background de tecnologia, de computação, de programação, dessas coisas que estavam envolvidas com quase todas as frentes. Mas a gente tinha estudantes de geografia, de engenharia química, de engenharia da computação, de engenharia agrícola, e cada um olhando para um aspecto diferente. E a gente desenvolvendo pesquisas para estar mapeando esse plástico, e aí utilizando inteligência artificial e diversos tipos de tecnologias de ponta, procurando para que a gente fizesse o que a gente chama de segmentação semântica das imagens de satélite, que é delinear o campo, o local onde que eu tenho plástico sendo usado na agricultura e classificar, né? Dizer que aquilo ali é plástico. Eu precisava dizer que e também determinar o tamanho, a área onde que aquilo estava. O porquê que essas duas coisas são importantes? Porque eu preciso não só achar a localização pontual, ela é importante para mim no frete, na logística reversa, de como que eu vou transportar isso para um determinado lugar. A delimitação da área, o polígono ali aonde que está, ele é importante para a gente definir o volume do plástico que tem ali que precisa ser recolhido. E aí meio que essas coisas se complementam, né? E é claro, o principal, o mais importante de todos, dizer se é plástico ou se não é, porque o plástico, ele tem uma característica de ter o que a gente chama de confusão na classificação com diversos outros tipos de usos do solo que a gente tem na superfície da Terra. A gente tem telhados industriais que são pintados com tipos de tinta reflexiva e térmica e coisa e tal, que tem polímeros ali também, plástico envolvido, e na hora que você vai fazer a classificação, às vezes você confunde com o plástico da agricultura, da estufa, porque você tem a cor, a resposta espectral ali, os comprimentos de onda parecidos.
Então, vai ter esse tipo de confusão, e é muito comum que a plasticultura, assim, o uso dos filmes, ele acontece muito nos entornos das cidades, na transição entre o agro e o urbano, entre o rural e o urbano. E é exatamente onde ficam também os galpões industriais e as coisas Nossa, onde tem sim. confusão. Então, é a Bem área ali. fácil. É bem fácil. Então, assim, são muitos desafios Uhum. técnicos envolvidos, mas aí, fora dessa parte do mapeamento, a gente tem feito algumas coisas também de potencial, e esse potencial olhando do ponto de vista da análise de ciclo de vida e o impacto da cadeia e mudança de um processo, uma cadeia linear para uma cadeia circular, e o quanto que isso impacta em pegada de carbono, esses tipos de coisa, porque o que que acontece? Quando a gente começa a mapear e ver que as quantidades elas são muito pequenas para viabilizar a indústria, mas aí a gente tem que lembrar, a pesquisa ela tem que estar sempre fazendo essas coisas meio, às vezes, muito distantes do que são a realidade atual e meio futuristas, essas coisas assim, né? Então, sabendo que às vezes as quantidades não são adequadas para viabilizar o processo economicamente para a indústria hoje, tá, mas a gente tem que lembrar também que a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas globais e que os cultivos protegidos eles podem ser cada vez mais necessários e que esses volumes e o uso de plástico na agricultura vão mudar no futuro, provavelmente aumentando, e como que as coisas ficam nesses novos cenários e o que que a gente faz de análise, enfim, outras coisas, como mapeamento de aonde estão os recicladores, aonde estão os recolhedores, armazenadores do plástico e outras coisas envolvendo a roteirização, e os produtores, como que eles podem ah, responder para essa mudança, porque, no geral, a grande maioria das vezes, quando a gente foi a campo, todos os produtores, eles apoiam a ideia, entendem e falam da importância, só que é algo assim, ele em algum momento ele vendeu aquele plástico para alguém, em outro momento ele ficou com ele empilhado e não sabia o que fazer, em outro momento ele precisou pagar alguém para tirar dali porque estava virando um transtorno, e no geral é algo que assim, que oscila muito, não é algo estruturado e fica sempre algo que ele fica sem saber, ele fica esperando que venha da indústria alguma solução para que ele dê a destinação adequada para Não é os tão formalizado, então, para ele. totalmente não formalizado. A gente visitou diversos produtores em Minas, São Paulo, Rio Grande do Norte, enfim, e em todos os lugares que a gente foi, sempre tentando fazer entrevistas, entender a cadeia, entender como que estava funcionando hoje. E quase todos eles, em todos os lugares, a gente encontrou produtores que já reciclaram, que já eles mesmos fizeram algumas etapas do processo de limpeza, peletização e depois passar aquilo para frente. Produtores que fizeram parcerias, produtores que venderam para pessoas que passavam recolhendo nas regiões em algum momento, mas aquilo interrompeu em outro momento. Então é algo assim que não tem uma regra e não tem Uhum. formalização nenhuma, é algo Ainda em ainda construção. em construção. Eu acho É, que essa é a melhor palavra. eu acho que de tudo que você estava falando, e eu tava, gente, isso não tem nada de simples, né? Porque em alguns momentos, né, que a gente ouve falar, né, ou alguém pontuar sobre a logística reversa, a economia circular, traz uma simplificação de um problema que é extremamente Extremamente complexo. A complexo. gente falou um pouco ali com a crise do varejo, você está falando de outro recorte do agro, que nem é hoje, talvez, o lugar mais latente em relação a isso, né? E a gente já enxerga muitos desafios técnicos, institucionais, enfim, do consumidor final, no caso do agro, né, o produtor, no caso do varejo, né, nós como consumidores. Então, eu acho que é algo em construção, e a Cris falou, a Braskem montou essa área há 8 anos atrás, né? E eu ia perguntar para você, Cris, assim, do seu olhar de indústria de 8 anos, né, nessa área de economia circular, o que que você enxerga mesmo desses desafios técnicos para o agro, para além do agro, tanto da parte de indústria institucional. O Marlon até comentou, às vezes a pesquisa ela tá um passo além do que a gente enxerga, né, na indústria como factível ainda, mas eu acho que esse é sempre um papel da pesquisa, né, porque a hora que a indústria chega com uma demanda, é preciso já ter algo meio pronto para surfar a onda, né, então enxergar talvez 1, 2 passos à frente é muito importante e necessário, assim. Queria ouvir um pouco de você também. Quando você estava comentando, né, que eu vou chegar com essa fala um dia que você me perguntou, mas assim, que oscila, e tem uma hora que alguém passa para pegar, tem outra hora que não passa ninguém.
E esse ciclo, para mim, depois a gente pode até ver se bate, mas assim, eu acho que tem a ver com o preço da resina Com certeza, virgem. é totalmente Porque aí relacionado ao preço para da de fechar a resina. conta, entendeu? Exatamente isso. Ele É não consegue exatamente mais isso. pagar o frete, É. pagar, né, o combustível para ir lá buscar, porque na hora que ele chega de volta com o resíduo, Começa tá tão barato que não fechou nem a conta dele ter ido lá, de resina. né? E isso a gente viu muito acontecer esse ano, um pouco menos, ainda a gente está num ciclo de baixa aí, né, que está durando muito mais tempo do que a gente imaginava, né, um ciclo de baixa petroquímica no mundo todo, e isso dificulta muito fazer o plástico retornar, né? É sempre o caso que a gente fala, mas por que o alumínio retorna? Porque o alumínio é muito caro, né? 1 quilo de alumínio custa R$ 6 para o catador vender ali na porta do ferro velho, né? E do plástico custa muito menos, né? Quando muito 2, R$ 3, né? Dependendo se o plástico for muito valorizado. Então, e normalmente até abaixo disso. Então é isso, né? Não fecha a conta. E esse é um dos principais desafios, né? Porque na hora a gente tem toda essa cadeia por trás, né? Então, tanto para conseguir lá buscar no agro, quanto para poder ter uma estrutura de cooperativas, né? Quando a gente está falando da nossa residência, ou ter toda essa segregação e você valorizar direito essa cadeia, depois você pega o resíduo. Uma parte é perda porque vem material orgânico, outros plásticos misturados, que não é aquele que você está desejando reciclar. Aí você recicla, na hora que você acaba, ele tá às vezes mais caro que o virgem, né? Ou igual ao virgem, e ele é um plástico reciclado, que por mais que a gente tenha hoje uma robustez, né, em alguns poucos recicladores no Brasil, mas a gente tem uma robustez na produção, ele sempre vai ser um plástico que ele não é exatamente igual ao virgem, né? Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Você conseguir fechar essa conta e nesse ponto o decreto veio muito para ajudar, porque agora ele tem a obrigatoriedade do uso, né, do conteúdo reciclado nas embalagens. Explica pra gente um pouquinho mais, Cris, desse decreto. Ele é um decreto exclusivamente para embalagens plásticas, Uhum. né? E ele institui, assim, vou falar de forma bem resumida, né? Mas metas tanto para coleta, então, para coleta do resíduo, então você tem que, quem coloca a embalagem no mercado, né? Então, tanto os brand owners, na verdade, os brand owners têm que comprovar que ele conseguiu coletar tantos por cento do que ele colocou de embalagem no mercado. E aí tem também uma distribuição geográfica, não adianta ele cumprir a meta né, no Sudeste, tem que cumprir em todas as regiões, né? Em todos os estados. E agora o que é novo é que, né, até então não tinha, porque essa meta de coleta já existia. É a obrigatoriedade do uso do material reciclado. Então começa com 22% e vai aumentando ano a ano, né, a porcentagem de material reciclado na Hoje já embalagem. é 22%. O decreto começou a valer agora em janeiro, para empresas grandes e para empresas menores começa a partir de julho. Isso Né? deve mudar bastante essa questão do valor do material e tal coisa Isso, da a gente acredita reciclagem. que sim, que vai impulsionar a cadeia, Porque né? vai ter mais Mais demanda. demanda. Só que aí são embalagens, né, que não tem contato com alimento, né? Porque o único material que pode ter contato com alimento, e aí tem uma cadeia muito controlada, é o PET, né? Mas aí tem que ser de garrafa PET para garrafa PET, né? Porque tem a gente chama de uma fonte controlada, que ela estava armazenando alimento e ela vai continuar armazenando alimento, né? Então, no caso do PE e do PP, né, que nós produzimos, a gente não tem uma cadeia tão controlada, né, a ponto de falar, eu vou fechar um ciclo aqui, sei lá, com um copo plástico, né? O volume é pequeno, você não consegue fazer dessa forma. Mas eu acho que esse, assim, é um grande desafio, né? Porque quando você tem a demanda na ponta, você acaba que a cadeia se organiza e se desenvolve, né? E no caso do agro, a gente tem, por exemplo, embalagens que retornam. Eu me questiono muito por que determinadas embalagens retornam e outras não. Por exemplo, o Big Bag, ele retorna muito do agro. A gente vê que ele armazena muito fertilizante, né? Armazena sementes, né? Então, ele tem tanto em sacaria quanto em Big Bag, né? Então, esse material que a gente chama, na verdade, da ráfia, né? Que é um polipropileno, ela retorna bastante. Então, eu fico me perguntando, mas por que não retorna o restante? É verdade. Né? É um bom ponto. Porque, invariavelmente, eu tenho alguém que quando tá vindo buscar, né, alguma coisa para comprar os produtos que precisa para poder fazer o cultivo, ou nesse momento ele traz e vende em algum local na cidade, né?
Ou alguém que está indo levar lá para a fazenda também retorna com esse material. E eu acho que só vai fechar a conta se a gente fizer alguma coisa assim, sabe? Usar o frete de retorno para poder fechar essa conta, ajudar a fechar essa conta do material plástico. Ou aí você tem uma outra obrigatoriedade do produtor, né, ter que arcar com uma parte do custo, uma parte da logística, uma parte É talvez algo parecido com o Impev, com o algo Campo parecido Limpo, com né? o PEV. Quando ele vai comprar o novo defensivo para a próxima safra, ele é obrigado a entregar as embalagens do ciclo anterior. Chega até um momento que ele começa a ser penalizado ali, bloqueado, se não fizer essa devolução, né? Porque é uma força de lei É. bem forte. Vocês acham que só uma força de lei conseguiria fazer com que essa cadeia da plasticultura funcionasse parecido com o do Impev, ou teria que ter alguma coisa a mais? Eu acho que depende da cultura, porque, por exemplo, a é. gente escuta que tem culturas, por exemplo, para exportação, Uhum. que aí tem as exigências que ele tem que dar a destinação adequada aos resíduos plásticos. E acho que tudo isso que a gente está conversando aqui me parece muito um caminho para onde a gente consegue cooperar. A academia, com a indústria, com os produtores, com qualquer outro ator, né? Que tem os recicladores, enfim. Quem vai fazer essa logística, porque é um ator importante. A única forma disso acontecer é que todo mundo Todo mundo. coopere É. e tenha um nível de conhecimento sobre o assunto muito parecido, né? Porque às vezes ainda parece que o conhecimento flutua, né? Assim, alguém já sabe um pouco antes que o outro, não sei, não faço porque não sei. Eu acho que ainda no mundo da economia circular, eu tô falando até com um viés mais do agro, assim, falta, porque é algo novo, né? Um pouco de disseminação do Sim. conhecimento. Não sei o que vocês acham, qual a percepção de vocês a respeito. Não, eu concordo, falta com certeza essa disseminação e a disseminação dos impactos também, Dos né? impactos, Quer dizer, do exatamente. impacto que quando ele deixa o plástico lá acumulando, ou que depois de um tempo, ou ele enterra, né, ou ele acha uma outra solução A gente pior, vê todo né? tipo de solução, enterrar, botar fogo, É, reutilizar para fazer cerca, fechar, não sei o quê. reutilização ainda é uma boa, né? Mas É, ele tem um limite, né? exatamente, o problema é esse. A gente chegou a ver em algumas visitas de campo o pessoal que usava o mulching por até 6 safras assim seguidas. A última ou as últimas safras que aconteciam ali usando aquele mesmo mulching, ele estava Despedaçar. despedaçado já, ali fazendo Não quase. estava nem fazendo mais o Não papel, estava né, fazendo do mais o papel que... dele ali, tá? E quando a gente fala de enterrar e queimar no agro, isso é muito duro, porque é um impacto para o próprio produtor, né? De não estar cuidando, né, provavelmente da terra que ele vai precisar. Mas hoje acontece muito Sim, isso. eu acho que a gente, como é parte dessa cadeia, tem um papel importante, né? E a Cris, até antes da gente começar, né, que ela tava falando, eu amo falar sobre economia circular, sobre logística reversa, me chame sempre. Então, pessoal, quem quiser, tá? Chama a Cris, ela gosta de falar por aí. O Marlon, inclusive, aqui, ó, já fez um networking. A Cris vai ser Já tem o nova. convite Já feito. tem. Ô, Cris, assim, só pra gente começar a finalizar, é muito boa essa conversa. Eu acho que eu entendi por que que você gosta de falar tanto. Eu acho que é um bate-papo muito legal. Mas, assim, que mensagem, né? Quando você fala sobre o assunto, assim, qual que é a principal mensagem, assim, que você gostaria de deixar pra cadeia, pros produtores, gestores públicos, né? Você falou do decreto, eu acho que a gente ainda tem muito papel. Do olhar, né, de público, né, de iniciativas, para a gente continuar estudando, investindo e conhecendo mais o mundo da logística reversa. Acho que a principal mensagem, né, que a economia circular traz é que assim, a gente precisa viver, né, realmente com uma responsabilidade compartilhada e onde todos os atores têm o seu papel, né? A economia circular trouxe muito isso também, né, que é diferente da linear, porque a linear eu tô ali sozinho fazendo, produzindo, descartando, e aqui não, né? Para que isso aconteça, todos os atores têm que estar conectados para que a economia circular aconteça. E a gente, acho que como ser humano, a gente tem que se questionar, assim, falar, eu fico indignada, muitas vezes a gente vê muita gente indignada com as mudanças climáticas, né? Indignada com o problema do plástico, mas qual que é o seu papel nisso? Né? A gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Então, para o consumidor, eu estou conseguindo fazer o meu papel dentro da minha casa, né? Mesmo que não tenha uma coleta seletiva, eu vou lá levar o meu material num supermercado que tem um ponto de entrega voluntária, ou se tem a coleta seletiva que está na minha porta, eu faço a separação, né? Então, para o consumidor é esse. Para o produtor, né?
ele está matando o ecossistema dele mesmo, né? Ele está prejudicando a própria terra dele, né? Então, poxa, será que eu não consigo conectar? E aí eu acho que a gente tem muito papel de ajudá-lo nisso, né? Onde ele consegue, então, levar esse material? Né? Talvez ele não consiga vender, mas só dele devolver e não causar um impacto, né? Ou se ele conseguir vender, talvez ele seja ressarcido por um valor pequeno, mas ele já não tem mais aquele problema do resíduo na propriedade dele, né? E para os gestores públicos, eu acho que a gente olhar para tudo isso também, falar pouco quais são os danos que eu tenho, né? E para o meio ambiente e tudo mais, e como é que eu posso, através de legislações, fazer com que cada um seja responsável pela sua parte, né? Muito parecido com o que eu acho que foi feito agora com o decreto do plástico, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso também. E certificações seria fantástico, né? Porque você comprar um produto, por exemplo, na prateleira do supermercado, sabendo que aquele certificado fala, ó, esse produtor realmente se preocupou com todos os aspectos ambientais, né? E tem tanta coisa legal que eles fazem, né? Porque água de reuso, muitos já utilizam, a energia, né, Isso é uma coisa solar, que eu, né? enquanto consumidor, sinto um pouco de falta. A gente não sabe, A gente né? não sabe. Às vezes, tipo assim, na grande maioria das vezes, você faz a escolha da compra dos produtos no mercado por conta do preço e é isso, assim, tipo, porque em geral você não sabe como foi produzido, o que aconteceu para aquilo chegar ali e ter essa diferenciação. Com certeza, eu acho que é algo de muito valor. É a parte da comunicação também, né? Também. Legal. Muito bom. E você, Marlon, como professora agora, não só vai deixar mensagem para produtor, para academia, mas para os seus alunos que vão ouvir o nosso podcast. Que mensagem que você deixa? Então, a fala da Cris aqui agora no final foi muito boa, concordo muito com tudo que ela falou. Então, eu vou puxar um pouco essa sardinha para o lado da pesquisa e falar um pouco de como eu vejo que estudantes, pesquisadores, professores, quem está no mundo acadêmico precisa ver as coisas. A gente passa por um período no Brasil que a gente vê uma desindustrialização não tem a ver com o setor que a gente está tratando aqui, mas isso acontece muito devido à forma como a gente enxerga as coisas em termos de economia e em termos de pesquisa. A pesquisa, eu acho que ela precisa ser mais aplicada, e ser aplicada vale para quase todas as áreas de pesquisa, e ela tem que estar, então, perto da indústria, ela tem que produzir coisas para fomentar políticas públicas, ela precisa produzir novas tecnologias que talvez não vão ser utilizadas agora ainda, mas que tem uma possibilidade de uma patente, de um registro, e isso é coisa que acontece pouco ainda no Brasil, e eu acho que é algo que precisa acontecer mais para que a gente entregue mais valor com a pesquisa que é realizada. Com certeza. É a pesquisa como embasamento para a indústria, para gestores públicos, utilizar como ferramenta para as mudanças, né? Para as mudanças práticas. Perfeito, né? Perfeito. Estamos todos alinhados. Gente, que tema gostoso, realmente. É muito bom discutir sobre Muito isso, bom, né? muito obrigado pelo Conversar, muito, Obrigada. muito gostoso. Mas a gente vai ter que encerrar, porque acho que já deu nosso tempo. Mas queria agradecer muito, acho que foi muito rico. A gente passou aqui pelos conceitos, né, que eu acho que é importante. A gente passou pelos desafios, as oportunidades, tanto no varejo quanto no agro, né? Acho que eles até se mesclam, né? Tem uma interseção muito, muito similar. A gente falou que a cadeia do agro começa no campo, mas termina no varejo, né? Então, Sim. a gente tem todo esse ambiente compartilhado e o que a gente precisa continuar fazendo, olhando, comunicando e reforçando. Acho que principalmente essa parte de pesquisa, embasando, né, as mudanças que a gente quer ver na indústria e essa forma de compartilhar, né, de responsabilidade compartilhada, né, que todo mundo tem o seu papel e a gente também como consumidor. Então, muito obrigada. Espero trazer vocês aqui para uma rodada 2 sobre o tema. Com mais resultados ainda dos nossos projetos, com novidades, né, da nossa área na Braskem. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a você. Até a próxima. A gente está encerrando mais um episódio aqui do nosso podcast. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais do CEP, YouTube, Spotify, Instagram e o LinkedIn. O link tá aqui na bio e até a próxima. Tchau! Você ouviu o AgroPlast Talk, uma produção do Centro de Engenharia da Plasticultura, com apoio da FAPESP, Braskem e Unicamp.